Agora nós vamos ouvir, né, a professora, mestra Elizabeth Rodrigues Félix. Vou fazer a leitura aqui, uma breve leitura do seu currículo, né, porque com essa experiência que ela traz, esse daqui é o mínimo que a gente pode apresentar da professora. Ela é assistente social, com mestrado em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atuou como docente da Universidade Castelo Branco por 26 anos, tendo agregado larga experiência na gestão acadêmica, sobretudo no campo da extensão universitária. Além de docente de graduação, pós-graduação e educação à distância, ocupou vários cargos como coordenação de curso de serviço social por mais de 10 anos, direção do Centro de Ciências Sociais e pró-reitoria de extensão e assuntos comunitários. Tem também larga experiência em gestão de programas e projetos sociais, com ênfase em responsabilidade social e desenvolvimento local. Na administração do ensino superior, desenvolveu experiências na área pedagógica voltada diretamente para a gestão de cursos de graduação e elaboração, implementação e avaliação de políticas de extensão universitária. Atua como assistente social desde 1993 no sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, ocupando desde 2011 o cargo de diretora da Divisão de Planejamento e Intercâmbio Setorial da Coordenação de Serviço Social, acumulando desde então experiência na gestão de programa de assistência religiosa no âmbito das unidades prisionais no Estado do Rio de Janeiro, focalizando sua atuação no planejamento de ações e estratégias em defesa da diversidade e da liberdade religiosa. A palavra é sua, mestra Elizabeth Rodrigues Félix. Boa tarde a todos e a todas. Quero falar da minha satisfação de estar aqui com esse grupo tão diverso e tão numeroso, mas eu acho, Sidney, que eu vou lá no meu Lattes diminuir um pouquinho essa quantidade de coisas, porque, na verdade, né, é muita coisa e às vezes, né, traduz mais do que a gente, na verdade, né, apresenta. Então, assim, eu quero parabenizar aqueles que me antecederam na fala, todas as falas muito relevantes para a nossa temática. E eu acho que a minha colocação aqui ela vem por uma outra direção, um pouquinho diferente do que foi colocado até aqui, né? Edith, equipe da RAESP do Rio de Janeiro, né, me pediram para vir tratar de uma temática que é um pouco, né, árida nas nossas literaturas diárias, que é a questão do planejamento estratégico e a sua importância para as redes, né? Eu estive com a RAESP aqui do Rio há uns dias atrás, a gente, né, conversou sobre a questão das redes, e aí hoje eu venho para esse desafio, né, de tentar colocar alguns conceitos, algumas questões relevantes sobre a temática do planejamento estratégico. Então, eu comentava aqui com a Mariana que não tem muito como a gente não ser um pouquinho teórico, né, para tratar desse tema. Embora eu possa garantir a vocês que eu vivo isso muito no meu dia a dia, não tem como também não tocar na questão da pandemia, porque o que eu hoje digo assim, é que no contexto da pandemia, no sistema prisional aqui do Rio de Janeiro, né, pelo menos, eu acho que triste daquelas áreas que não estão conseguindo pensar ou traçar, né, mínimas diretrizes em termos de planejamento para as suas ações. A gente vive um contexto que a cada dia é uma situação. A gente hoje costuma falar assim, não está dando muito para planejar, né? Porque a gente não sabe como é que vai ficar.
a gente fala isso o tempo todo no nosso dia a dia, né? A gente não sabe como é que vai ser o Natal, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns meses. Por outro lado, a ferramenta do planejamento, né, por mais paradoxal que possa parecer, é aquela que vai nos permitir passar por esse período em termos dos nossos espaços ocupacionais e nos manter vivos, né? Tal qual lavar as mãos e usar álcool em gel, né, para manter a nossa saúde. Eu acho que não planejar, né, no contexto pro-profissional nos traz aí alguns problemas. Eu vou tentar agora também aqui, eu pedi independência para o Sidney, para o Osias, né? Eu disse que eu queria apresentar, eu não sei se eu vou conseguir. Osias, eu vou no share screen, não é isso? Sim. Isso aí. E é fácil. Já estão conseguindo visualizar? Está chegando? Sim, Osias? Sim. Osias, você não pode ficar de microfone desligado, porque você é o meu sinal aqui de socorro, né? Vou colocar aqui no modo de apresentação. Está chegando, sim, professor. É que tudo foi, pessoal. Ok. Foi, legal. Então, né, esse é o assunto que eu fui incumbida de tratar. E aí, assim, por onde começar para a gente falar de planejamento estratégico, né? E aí é necessário, para a gente começar falando disso, localizarmos o campo temático onde nós estamos tratando, né? De que campo do conhecimento, de que campo temático a gente está falando. A gente, quando vai falar de planejamento estratégico, a gente não pode pensar que a gente vai tratar apenas de uma ferramenta, né? E aí eu acho que a ideia da Mariana, da Edith, do Osias, do pessoal, é que a gente possa trazer aqui algumas reflexões que ajudem os membros, né, da rede, das RAESPs, né? Aqui do Rio de Janeiro eu conheço alguns, a se estruturarem e a se organizarem melhor para fazer frente a tudo isso que, principalmente, aí, que foi colocado por todos os palestrantes, mas a professora Palma, né, ela, no final da fala dela, ela trouxe essa importância da rede, essa potência da rede, né, para fazer frente a esse cenário que ela tão bem mapeou, do superencarceramento, e olhar para isso, né, pelo viés de uma criminologia crítica, requer, para além do olhar, que a gente possa se municiar, se organizar, né, de ferramentas que sejam capazes de... Estou marcando aqui a hora. De nos fazer sobreviver e mais contribuir, né, que eu prestei atenção nisso, né, de como poderemos, então, contribuir, né, para minimizar todo esse processo, né, tão antidemocrático, tão seletivo, né, e tão coercitivo e violador de direitos humanos que se constituem os nossos sistemas prisionais. Então, fazer frente a isso, né, não é só a rede que vai fazer frente a isso, mas enquanto rede, como é que a gente se prepara, que a gente precisa se qualificar, né? Então, a gente está tratando de um campo temático, né, que passa, eu diria, por todas essas perguntinhas que eu coloquei aqui.
A gente está falando de política pública? Sim, a gente está falando de política pública ao falar de planejamento estratégico. A gente está falando de gestão social? Sim, a gente está falando de gestão social. Estamos falando de Estado, de sociedade civil, de terceiro setor? Sim, todos esses são conceitos que vão nos ajudar, né, a compreender a que veio uma rede, né, qual é a sua missão e quais são, né, as ferramentas pelas quais ela vai poder colocar a sua missão em prática. Né? E a Edith, na apresentação dela, quando ela mostrou, né, a trajetória da RAESP do Rio de Janeiro, me parece que ela percorreu exatamente esse caminho. Então, gente, a temática do planejamento estratégico, ela associa-se, sim, né, a uma concepção de gestão social. Essa é uma discussão defendida pela Maria do Carmo Brant de Carvalho, que é uma autora que a gente, né, conhece bastante no serviço social, e ela discute exatamente que é o campo da gestão social, né, que vai nos ajudar a pensar em planejamento e em planejamento estratégico. E a gestão social, né, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, que é a gestão voltada, né, somente para programas, para projetos, né, é um instrumento de administração. Não, a gestão da qual a gente fala aqui é a gestão das ações públicas, das demandas e necessidades dos cidadãos, reconhecidas como legítimas e constituídas como direitos. Né? E é quando essas demandas e essas necessidades, né, da população elas ingressam numa agenda estatal e se transformam em políticas públicas que nós temos a possibilidade de assegurar a consolidação de direitos, né, para as maiorias. Então, é um processo que vem e que nasce realmente, né, das demandas e das necessidades populares, né, e que quando essas necessidades elas ingressam na agenda estatal, elas vão constituir, né, aquilo que nós reconhecemos como políticas públicas. E aí, nisso, nós temos algumas questões-chave, né? Algumas questões-chave. Eu queria modificar um pouquinho aqui a minha tela. Não sei se eu vou conseguir. Pronto. Nós temos aqui algumas questões chaves nessa compreensão, tá, gente, do planejamento dentro do debate da gestão social, né? Que é a necessidade de revisão das competências do Estado, e esse é um processo também que a professora Palma, né, ela situou com bastante consistência para a gente, a importância da participação ativa da sociedade civil, o processo de formação de redes e a compreensão das parcerias como forma de enfrentamento da exclusão social e como referência para a elaboração de políticas sociais. Ora, gente, me parece que aí a gente engendra um entendimento de políticas sociais, né, já a partir daquele processo de encolhimento, né, da presença do Estado na cena pública. E aí a gente precisa lembrar, e eu falei isso também quando a gente conversou sobre rede aqui na RAESP do Rio, que quando a gente fala desse encolhimento da presença do Estado, é um encolhimento para determinadas questões e não para outras, e que a importância de participação da sociedade civil, as redes e as parcerias, elas precisam ser fortalecidas, né? No entanto, sempre com muita alerta e com muita atenção para que a gente não jogue fora, né? Um dito muito popular, a criança junto com a água do banho, né? Então, as competências do Estado, né? Elas não podem ser vistas num processo de substituição, né? A gente precisa ter um olhar, um entendimento desse processo de
de mudança do papel do Estado, né? E aí a gente assiste essa mudança claramente aí num marco, né? Mais ou menos de antes da década de 80 e depois da década de 80, né? Se eu não estiver equivocada, mas é um pouco dentro desse parâmetro, né? Que a gente sai de uma gestão centralizada, né? A gente ainda, antes da década de 80, numa gestão centralizada no Estado, na ação, nas políticas universalistas, enfim, em todo esse arcabouço que vai configurar o Estado, né? O Estado, o grande estado de bem-estar, né? De bem-estar social. Alguém precisa falar? Alguma pergunta, gente? É porque a gente fala sozinho, né? O microfone de alguém abriu, Beth, pode continuar. Obrigada. Então, é nesse cenário do estado de bem-estar social, o estado regulador, né, que a gente tem na transição desse estado, né, para um estado mínimo, um estado encolhido, o que a gente vai chamar, e aí a gente tem alguns autores, né? A gente tem um autor que é o Ladislau Dalbo, que ele traz essa discussão da gestão social emergente, que vai ter muito a ver com o processo de formação das redes, né? Que aí é onde, e Edith, ela fez esse histórico, né, lá do começo da RAESP do Rio, né? Você tem o descrédito na onda neoliberal, a questão do acirramento dos movimentos sociais e de novos movimentos, que a gente chama dos novos movimentos sociais, né? Esse processo de flexibilização, né, nas relações entre o Estado e a sociedade civil, né? E aí a gente vai assistir uma expansão muito grande dessas organizações da sociedade civil, né, e das próprias fundações sem fins lucrativos, né? E aí a gente tem meio aquele momento de que nem o Estado e nem o mercado, que a gente sai do Estado, né, forte para o Estado mínimo, marcado pela presença predominante do mercado como regulador, né? Isso foi muito bem sublinhado pela professora Palma. E aí a gente encontra esse espaço, vamos dizer assim, né, onde começa o crescimento dessas instituições de terceiro setor, né, as redes, as parcerias, e aí um pouco que essa colocação é para ajudar vocês a pensarem, a nós todos, né, a pensarmos em que contexto, em que lugar começam a ter forças, né, esses processos como a formação de redes, de solidariedade, como a gente chama, né? Então, assim, nesse contexto de uma política social contemporânea, a gente tem o que a gente chama de, né, duas ordens de tensão, que uma coloca, né, essa polarização entre eficiência e equidade, né? A gente começa a assistir o processo de privatização das atividades do Estado, isso não é tão antigo assim, né? Isso é bem atual, mas que não asseguram direitos sociais, não asseguram equidade, né? E uma outra polarização entre a questão da tutela e a gente chama aí de compaixão, né? Um pouco daquele debate de um viés da solidariedade, de um viés assistencialista que vem, gente, marcar muitas vezes, olhem as RAESPs, né? Acho importante a gente pensar, né, nesse viés da solidariedade que vem muitas vezes marcar essa parceria entre sociedade civil, iniciativa privada e Estado, que é exatamente isso aí, né, que compõe as nossas redes. E isso nos traz, né, esse risco, que é de desconsiderar o direito como fundamento da política social. O fundamento da política social não pode ser a solidariedade,
mas sim o direito, né? Então, a gente precisa ter essa clareza, né, de que as redes precisam se fortalecer, não pelo viés apenas... Gente, assim, eu sei que eu falo, é muito próximo de muitos de nós aqui, porque agora, especialmente, abrindo um pequeno parênteses aqui na pandemia, a gente viu, né? E não estamos aqui desqualificando, nem tampouco desvalorizando, né, as iniciativas que na própria RAESP do Rio, que eu estou perto, né, nós assistimos de solidariedade, as redes de solidariedade que fizeram o seu papel. Mas esse não pode ser o carro-chefe, né? Quando a gente quer consolidar essa rede, quando a gente quer fortalecer essa rede, tendo como propósito um processo de gestão que tem como fundamento, gente, as políticas sociais. Eu espero que isso assim, fique bem claro. E eu também peço um pouco de desculpas por estar correndo um pouco e até pulando algumas coisas, né? Porque é um webinário, né? A gente fica sentado na tela como se fosse um auditório. Eu estou aqui pensando, né? Fora da pandemia. A gente levanta, vai no banheiro, toma um café, encontra um amigo e aqui a gente fica um pouquinho preso aqui na tela, né? Se quiser ouvir todas as apresentações. Então, gente, essa gestão da política social, ela começa a adquirir algumas tendências, né? Que perpassam por essa questão do reforço da participação cidadã, da negociação, e é muito no bojo da ênfase na ação local, né? Que tem até esse lema, né? O pensar global, agir local. Então, a política social ela começa a ganhar esse verniz, né? Muito mais de pensar localmente, né? E também articulando esferas governamentais, não governamentais e também intergovernamentais, né? Então, assim, a gente observa que começa a haver também um deslocamento do próprio poder, do próprio processo decisório, né? E isso tudo nos dá a sensação de maior descentralização de poder, de recursos, de atribuições. Eu acho que a gente vive um pouco isso, né? E essa percepção, né, do Estado em rede. E também abrindo um outro parêntese aqui, né, rapidamente, a gente hoje até de manhã numa outra reunião, né, se falava sobre a reforma administrativa e aí assim a ausência dos direitos muitas vezes, né, a sensação do Estado, né, se desvinculando dos seus papéis e esse que o autor aqui chama de welfare mix, né, é um misto de poder que descentraliza e, ao mesmo tempo, né, ele desloca as decisões. Então, isso, ao meu ver, é bastante delicado. A gente precisa ter muita atenção nesse processo, né? Eu falava um pouco da CEAP aqui no Rio, né? A gente tem a entrada das OSs, e hoje a gente tem a entrada das equipes de atenção básica em saúde pelo PNASP, que é o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, né? Então, o que isso na prática representa, né? Você tem aí, né, a descentralização do poder, de atribuições, então não é atribuição nem competência de quem hoje está no processo, né, como trabalhador, no processo da execução da pena, a capacitação dos profissionais, por exemplo. Então, isso exige bastante cuidado, né? E aí, gente, essa perspectiva, né,
mais contemporânea, ela traz esse propósito da gestão em rede. E eu acho que isso aqui reflete muito o que a gente faz, né? Enquanto rede, enquanto RAESP. Sinergia e interconexão de serviços similares e complementares, né? Então, as comunidades locais, as organizações não governamentais que se reúnem muitas vezes numa rede, mobilização de parcerias, construção de participação, mobilização, enfim, né? É um grande pacto, acho que é uma expressão que define bem a rede, né? Entre atores sociais, organizações, projetos, serviços, e por isso mesmo, gente, pode parecer que tudo está dentro de um caldeirão só. Né? Quando a gente está dando aula, a gente coloca muito essas reflexões, né? Que parece que antecedem um pouco quando a gente vai pensar o planejamento. Né? Eu vou pular aqui um pouquinho elas, né? E vou passar aqui direto, mas todo o processo de planejamento, né? Ele vai requerer de nós esse pensar antes, né? Para onde eu quero ir, quais são as principais necessidades, demandas, problemas com os quais a minha organização se defronta hoje, quais são os principais problemas que a sociedade como um todo se defronta, né? Então, o planejamento ele vai... essas questões todas que eu sinalizei, elas vão preceder o processo de planejamento. E a gente vai tratar aqui, né, desse planejamento enquanto uma função gerencial. Né? Um autor bastante conhecido, né, para quem, né, trabalha com planejamento, que é o Tenório, Fernando Tenório, da Fundação Getúlio Vargas, né, ele coloca o planejamento como uma das, né, dentre outras, funções gerenciais. Né? E aí ele diz para a gente, né, um conceito aqui, né? O que é o planejamento enquanto função gerencial? Né? Ele diz que ele prepara a organização para o futuro, que eu acho que é um pouco, né, a questão de todos que estão aqui, traçando objetivos. Será que as RAESPs estão com seus objetivos bem traçados e com seus recursos definidos? Né? Eu não sei, é uma questão, né? Para alcançar esses objetivos, né? Então, assim, o planejamento ele prepara a organização para alcançar esses objetivos. E, para isso, é necessário viabilizar a execução do trabalho através da organização. É preciso que o trabalho seja viabilizado. E, para garantir que esse trabalho seja executado, é necessário conduzir, motivar as pessoas a exercerem suas tarefas. E, então, acompanhar a realização das mesmas, comparando os resultados planejados e os alcançados. Gente, olha só, nesse conceito aí, a gente tem planejamento, a gente tem administração e a gente tem avaliação, tá? Que é uma outra temática, mas que, né? Quando é que a gente começa a pensar avaliação, ao contrário do que a gente é levado a pensar que a avaliação a gente estrutura depois? Não, a avaliação é um item integrante do planejamento. A gente pensa avaliação na hora que faz o planejamento. É assim que as organizações que demandam, que a gente apresenta projeto, né, visando obtenção de fomento, tudo, elas querem saber como nós vamos traçar o nosso processo de monitoramento e avaliação. Eu não sei se está me assistindo aí agora, no momento, se tiver, vou até pedir para colocar no chat, que eu não estou visualizando o chat agora, alguma colega, né, da CEAP, mas aqui nesse conceito, define muito algo que a gente está vivenciando e que tem vivenciado nesse momento. Para fazer um trabalho, por simples que a gente entenda que ele seja, a gente precisa de tudo isso. E uma das coisas fundamentais que está escrito aqui, gente, é que eu sou
de carteirinha de acreditar nisso é a questão da motivação das pessoas. Nós precisamos ter habilidade em motivar as pessoas. Isso pode parecer uma coisa muito simples, mas não é, né? E é isso, parece, para mim, a cereja do bolo, né? Pena que eu tenho que correr, né? Então, esse planejamento enquanto função gerencial, né, ele está estruturado em 3 níveis, porque quando a gente pensa planejamento, ele não é um só, ele perpassa, né, uma ideia piramidal aí de 3 níveis. E a gente aqui, né, veio para tratar do estratégico, que está lá no topinho da pirâmide, né? É onde são definidos os grandes objetivos. É aí, né, Edith, que apresentou, que é definida a missão, a visão, né? É esse nível do planejamento que vai, inclusive, viabilizar os demais níveis, que é o tático, o gerencial e o operacional. Então, é lá na basezinha da pirâmide que a gente vai ter o planejamento no nível operacional ou de execução, onde a gente vai traçar projetos, né? O projeto, vamos fazer aquele projeto Corona, né? O Rio contra o... Então, isso está na base operacional, mas ele não vai ter e surtir aquilo que a gente quer se ele não tiver inspirado no que está previsto lá no topo. Por isso que a gente tem que desenhar planejamento estratégico. E a maioria das vezes a gente faz isso de uma forma protocolar, porque a secretaria pede e tem que entregar e faz aquele negócio que parece, né, uma coisa que se engaveta. E a gente não tem noção, na realidade, de que é no nível estratégico que são definidas as finalidades e os objetivos que vão ser alcançados dentro de um período de tempo. Porque sem isso eu não consigo nem fazer avaliação e nem monitoramento, tá? Então, enquanto, só repetindo aí, né, função gerencial, o planejamento é a ação de determinar a finalidade e os objetivos da organização. É isso que a gente tem que perguntar agora, qual a finalidade, objetivo e os objetivos da RAESP do Rio, por exemplo. E aí a gente precisa prever essas atividades, quais os recursos, né? E aí, voltando agora para uma experiência bem prática que a gente está vivendo esses dias na SEAP, eu me envolvi com o processo de planejamento e eu vou me dar aqui o direito de exemplificar, porque ajuda, ilustra, né? Ajuda a entender. Todo mundo sabe que, né, todo mundo viveu isso nos sistemas penitenciários prisionais dos estados, a suspensão das visitas, etc, etc, né? E isso gerou uma série de impactos e nós, né, fomos clamados a empreender ações que viessem a minimizar, né, os impactos gerados por esse distanciamento. Então, dentro disso, a gente estruturou um GT de redes lá na SEAP do Rio, e nesse GT a gente começou a estabelecer uma forma de contato com os familiares remotamente, já que eles não podiam comparecer nas unidades, nem fazer visitas, enfim, e nem tampouco ser atendidos presencialmente por nós. Então, nós criamos um atendimento por telefone e e-mail, e lá pelas tantas, agora depois de abril, maio, junho, julho, agosto, em 5 meses, né, e isso é intermediado pelas redes sociais oficiais do órgão, né, da SEAP, e as famílias ali, elas manifestam as suas insatisfações, os seus clamores, e o processo de registro de filhos e de reconhecimento de paternidade, que a gente teve que orientar de início as mães dos filhos que nasciam a registrar, para garantir o direito, né, da criança, em primeiro lugar, registrar, mesmo só em nome da mãe, já que não tínhamos como obter a documentação junto à pessoa presa. Enfim, nós organizamos agora uma ação presencial que começou ontem, né, atendendo a famílias para fazer registro de nascimento dos filhos nascidos durante a pandemia e
Reconhecer, então, a paternidade, porque elas clamaram, mas que absurdo! Elas nos orientaram a registrar os nossos filhos só nos nossos nomes, né? Então, a gente abriu agora, a gente recebeu em torno de 500 e-mails. Então, olha só, para isso tudo acontecer como está acontecendo, né? Foi necessário um processo de planejamento muito grande, né? Dando conta não só do objetivo das coisas maiores, mas o planejamento ele tem que dar conta dos recursos, da sua viabilidade. Então, quem planeja no governo do Estado do Rio de Janeiro, quem planeja no Brasil, quem planeja, né, na precariedade de recursos, planeja, né? A gente pensa o projeto, executa o projeto, pensa no café, pensa na água, pensa no servidor. É um pouco, né, esse misto de coisas que vai compor o planejamento como uma função gerencial. Porque precisa estar, né, numa posição de gestão, gente, para se fazer isso, tá? E aí pensar o futuro, né, da organização, ou pensar o futuro, quando eu falo organização, vocês podem substituir por fundação, por rede, por projeto, seja lá qual for o objeto aí, né? O que fazer, né, gente? Como nós vamos fazer? Aquelas perguntinhas básicas, né, que a gente tem na faculdade. Quando fazer e com que recurso? A gente passa por cima disso direto, né? E esquece que antes da gente dizer vamos fazer isso, a gente tem que parar e responder essas perguntas. Então, quando a gente traz para o planejamento estratégico, né? Nós estamos trazendo para esse planejamento que eu disse antes, lá no topo da pirâmide, voltado para uma visão ampla, gente, de longo alcance. Planejamento estratégico não é para a gente definir o que a gente vai fazer daqui a um mês, tá? O que a gente vai fazer para dar conta das questões aqui da pandemia que estão acontecendo agora. É para a gente pensar em longo alcance. E, para isso, é necessário que a gente desenvolva um processo de análise de contexto interno, de contexto externo, né? De traçar objetivos e de traçar estratégias, de traçar indicadores. Então, pensar em longo alcance é pensar o que, como, com que recursos, né? Então, gente, chegando assim, né? Isso daqui, as meninas me deram uma missão cruel. Eu acho que depois eu tenho que ter um acerto de contas e brigar com elas, porque é muito conteúdo, é muita coisa. Isso aqui a gente, né, pode desenvolver. Isso é muito bom quando a gente pode desenvolver com a vivência, porque se eu tivesse aqui agora, a gente tivesse num curso, a gente ia fazer isso aqui em termos práticos, né, como oficinas, definição de missão. Isso aqui é um planejamento estratégico. Eu preciso ter a definição de missão, eu preciso fazer a análise do contexto externo, do contexto interno, definir os objetivos, as estratégias e, por fim, elaborar o plano. E aí, gente, em termos de elaboração do plano, que é um outro conteúdo de um outro momento, né? A escrita de um plano, né? Ela vai se traduzir, né? A comunicação de um plano, ela vai se traduzir muitas vezes no projeto. Então, o que a gente chama de projeto, ele é uma consequência, né, do desenvolvimento dessas etapas, tá? E esse desenho mostra mais ou menos o processo, né, aí de comunicação entre essas etapas. Lá a missão, lá a Edith que falou a missão lá no início, né? Qual é a missão? Ela já tem. Quais são os fatores externos e internos e externos? Né? Eu tenho os meus objetivos, tenho, mas eu não tenho as estratégias traçadas. Então,
eu preciso ter as estratégias, né? O que é missão, gente, assim, bem rapidamente, né? Essa visão maior, essa finalidade maior, né? A razão de ser. Eu me lembro que numa unidade prisional, sabe? A primeira que eu tive no sistema, que quem me conhece sabe, eu ajudei a construir uma missão e eles escreveram lá no muro da unidade. Foi tão bonitinho isso, né? É a finalidade, a razão de ser, a mais elevada aspiração que legitima e justifica social e economicamente a existência de uma organização e para a qual devem se orientar todos os esforços. Olha um desafio aí para a rede, né, gente? Social e economicamente, porque as redes precisam se sustentar. Definição de missão, ela passa pelo propósito. Qual é o propósito? Digamos que alguma RAESP aí ou outra organização, né, queira rever sua missão ou não tenha escrito, ou queira ajudar alguma outra organização a escrever, precisa responder essas 3 perguntas para a gente escrever uma missão. Qual é o propósito da nossa organização? O que a organização deveria ser, né? E o que será a organização no futuro? Para onde vamos, né? O que eu quero ser, onde eu quero chegar. Gente, depois da missão escrita e feita, obrigatoriamente ela precisa ser conhecida pelo público. A gente às vezes entra, né, em empresas, sei lá, em banco, e tem lá um negócio escrito. Ela precisa ser publicizada. Tem uma frase enorme, né, escrita, eu acho que ainda tem, né, lá no corredor de quem entra na Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, Administração Penitenciária, mas eu não vou dizer qual é. Seria polêmica para 3 dias. A missão precisa ser conhecida pelo público, né, por todos que circulam naquele espaço. E muitas vezes, né, gente, essa missão não expressa, não traduz, só traduz o que a cabeça pensante maior lá daquela organização quer. Mas ela precisa traduzir o que aquela organização quer ser socialmente falando. Senão, é missão de guardar na gaveta, né? A divulgação da missão, gente, ela contribui, né, para que outros se acheguem a nós. Quando eu digo lá o que eu quero ser, onde eu quero chegar, eu atraio quem quer a mesma coisa que eu, não é isso? Né? Parceiros, eu atraio, né, outras organizações que vão não só, né, potencializar as minhas ações, mas também fortalecer a minha imagem, porque a imagem precisa ser cuidada e precisa ser fortalecida junto à sociedade. Não adianta uma organização que não tem uma imagem forte perante a sociedade. Então, é pensar, a RAESP precisa ser forte perante a sociedade como um todo, né, sobretudo ao público de egressos. E, como a gente sabe, todo aquele, né, aqueles marcadores que a professora Palma colocou, né, o preconceito, o estigma, que cobre essa nuvem que cobre essa população, né? Olha aí que desafio. Porque não adianta a RAESP ser para o egresso, a RAESP precisa ser para toda a sociedade, porque o egresso não vive numa bolha, ele vive na sociedade, né? Então, aí tem um exemplozinho de missão, né, que eu acho que a gente pode pular, porque não é de uma organização prisional, e a gente vai para a análise do contexto externo. Gente, o que é a análise do contexto externo? O que tem externamente? Quais são as instituições e aspectos da sociedade que afetam a nossa organização? Gente, preconceito é um item do contexto externo que afeta as RAESPs? Sim, com certeza. Não é é um aspecto, né? Enfim, violência, os aspectos que existem nas nossas relações sociais que vão afetar, que são externos e vão afetar, né, a nossa organização.
esses aspectos, gente, externos, quando eu falo preconceito, RAESP, é um fator externo, do contexto externo, que se constitui como ameaça, porque o contexto externo, ele tanto se constitui como ameaça, quanto como oportunidade, tá? Então, se isso aqui fosse, né, se a gente pudesse interagir, eu ia perguntar, questões, mas vocês podem pensar, né? Não durmam, por favor. Questões, né, que afetam ou que podem afetar positivamente a organização, né? Que pode ajudar a cumprir a missão. Então, eu vou dar um exemplo, né? O trabalho da Fundação Santa Cabrini, que a Edith aqui, né, também é uma representante. Todas as reuniões que a gente tem tido são a própria CEAP, aí a gente pensa assim, vamos pegar a coordenação, a área do serviço social da CEAP é um fator externo à rede, né, e que pode potencializar, é uma oportunidade, né? Então, contexto externo tanto pode ser ameaça quanto oportunidade. E os fatores internos são aqueles aspectos internos à organização, e aí, gente, aí é que o negócio torce, né? Que podem favorecer ou dificultar o desenvolvimento ou crescimento. Ou seja, gente, assim, quem me conhece sabe que eu sou bem informal nesse sentido, né? Quando a gente mesmo é o principal obstáculo do nosso crescimento, né? É quando os membros da própria organização são os principais obstáculos ao trabalho. Então, vamos lá. Fala da divisão do trabalho, como são tomadas as decisões e distribuídos os recursos. Existe uma fala, né, nas administrações penitenciárias, assim, para segurança tudo, para o tratamento penitenciário nada, né? Para comprar equipamentos de armamento, são coisas, né, que são inerentes ao contexto interno, né? Como se dá o envolvimento? Aqui fala de uma situação mais, né, empresarial, mas como se dá o envolvimento, né, dos servidores, dos membros, né, com o trabalho. Porque, assim, gente, não adianta a missão, os objetivos, se não há envolvimento, né, dos servidores, dos membros, sabe? Eu pararia um pouco aqui para dizer assim, né, que quando a RAESP, a Mariana, né, junto com a Edith, todo o grupo mais, né, pensam naquele quadradinho lá, né, com a capacitação, eu acho que formação que a Edith colocou, eu acho que eles estão demonstrando aqui que reconhecem que esse grupo, né, que é imbuído de muitas coisas boas, precisa se capacitar, precisa se qualificar, né, para que essa missão da organização seja alcançada, né? Então, assim, é aquilo que eu já falei, como são feitas, como são tomadas as decisões, como são distribuídas, como se dá o envolvimento dos empregados ou dos servidores, como é que se dão as relações. Isso aqui fala, né, gente, exatamente do nosso dia a dia. E se eu falar, né, quais são as condições de infraestrutura física, isso são fatores, a gente está falando aqui de contexto interno, né? E tecnológica para desenvolver o trabalho, né? Vai todo mundo embora correndo, apaga essa live, esse negócio todo aqui agora, porque, via de regra, né, a gente não tem, assim, né, o arsenal mais maravilhoso do mundo em termos de infraestrutura física, tecnologia, né? A gente, nem todos os órgãos da administração pública possuem hoje, por exemplo, na pandemia, né, uma plataforma para poder fazer suas reuniões, né? E aí vem, né, o uso dos seus próprios recursos. Então, isso tudo precisa ser
levantado lá na etapa análise do contexto interno, tá? Isso aqui a gente já falou, aspectos internos que contribuem ou que ameaçam a sobrevivência da organização. Isso está dentro da análise do contexto interno, né? Gente, definir objetivo parece uma tarefa fácil, mas olha, não é. Acreditem em mim, confiem em mim, não é, né? Objetivos são propósitos específicos, alvos a serem atingidos ao longo de determinado período de tempo. Então, o objetivo ele é temporal, né? E ele tem que traduzir na sua construção, presta atenção, uma perspectiva de resultado. Este resultado, por sua vez, tem que bater lá com a missão. Então, vocês já viram que construir objetivo não é fácil. Objetivo não é uma coisa para ser bonita, é uma coisa para ser factível, viável, né? E que indique resultado. Alguém que lê o objetivo tem que saber o que vai acontecer, né? E aí são dicas, tá, gente? Para construção, para definição de objetivos. A definição dos alvos a serem atingidos, ele tem caráter temporário, como eu já falei, eles podem ser modificados de acordo com as alterações do contexto, porque nada do que a gente está falando é estático, nem mesmo o planejamento, né? Gente, o objetivo ele tem que me permitir acompanhar e analisar o desempenho dos responsáveis pelo seu cumprimento. O objetivo tem que ter responsável, né? E ele requer o estabelecimento de indicadores. Eu assim, quando eu falo de projeto também, e até para a elaboração de uma monografia, por exemplo, fora aqui do contexto, eu sempre coloco que na construção do objetivo que gira o resto. É que você pensa o como, é que você pensa metodologicamente, né? Que você pensa na perspectiva da avaliação. Então, gente, o objetivo, não estando claro, não estando bem estruturado, a gente não tem planejamento, né? E depois dos objetivos, a gente tem aí a definição das estratégias, né, gente? Que são aqueles caminhos. O meu objetivo, ele para acontecer, para ele, né, tornar real aquilo que está dito nele, ele precisa de estratégias, né? São as ferramentinhas, né? São os caminhos que são escolhidos, que indicam como a organização pretende concretizar os seus objetivos. Eles representam os instrumentos necessários para a realização do trabalho. E olha só, gente, as estratégias, elas são uma resposta, elas consistem em uma resposta às ameaças e às oportunidades identificadas na análise de contexto. Tá? Aqui é legal a gente dar uma olhadinha para a gente visualizar. Um exemplo de um objetivo, tá? Promover a educação cooperativa junto aos trabalhadores rurais do norte fluminense. Se esse for um objetivo, eu vou perguntar para você, com que estratégias ou de que jeito você vai fazer isso que está aqui? Porque normalmente os objetivos usam aqueles verbos tão assim, né? Promover, viabilizar, né? Coisas que a gente não sabe. Como é que promove, né? Elaborar material didático sobre cooperativismo é uma estratégia, realizar reuniões. E as estratégias, elas vão ser de acordo com o contexto. Elas podem ser inúmeras para um único objetivo, tá? O cronograma, por fim, eu juro que é fim, tem por objetivo relacionar, obviamente, as atividades dentro do tempo previsto para a execução. Tá? Então, aqui dentro desse quadrinho tem algumas dicas de como a gente faz um cronograma, né? A gente primeiro precisa identificar as atividades que têm que ser executadas, qual é a estimativa de tempo para isso acontecer, né? Análise da consequência, da sequência dessas atividades, né? Identificando que no cronograma, né, a gente tem várias atividades que podem ser paralelas, não é necessariamente uma após a outra, né?
e a análise visando melhorar a alocação de recursos das pessoas nos projetos, né? Gente, o cronograma, ele não é só para a gente poder cobrar prazo, mas ele também permite, né, coordenar a alocação de esforços, de pessoas, de recursos, né? Você pode previsionar um recurso, né? Para um momento posterior, quando no momento presente, né, você tenha uma outra fonte. Então, o cronograma ele é uma ferramenta fundamental, né, Dá licença. para essa coordenação. Eu estou terminando, eu juro. Tem mais 2 minutinhos, tá, Beth? Tá bem, eu sabia que eu ia receber mas eu juro que está no final. O orçamento, né, gente, que eu acho que a gente pode pular, porque só dizer que o orçamento ele também tem uma dimensão temporal, né? Ele traz o passado, ele traz o futuro, né? Porque os custos, né, que eu vou ter, né, quando eu enumero os custos, eu tenho o passado, né? E quando eu coloco, né, o orçamento, eu estou trazendo a perspectiva de futuro, né? Então, com quem e com quanto eu vou realizar, né, o meu projeto, o meu planejamento. Gente, eu jurei que era a última. Eu queria, assim, finalizar, primeiro pedindo desculpas pelo conteúdo extenso. Eu talvez não tenha conseguido sintetizar, mas eu achei importante, né, não trazer o planejamento de uma forma apenas instrumental, como muitas vezes a gente é levado a acreditar que o planejamento é apenas uma ferramenta, né? Eu achei importante, né, trazer esse contexto, né, essa leitura política que vai, né, nortear as nossas intenções e os nossos princípios dentro do planejamento. É uma temática que eu vivo também muito no dia a dia, e eu agradeço muito pela atenção de vocês e me coloco, né, à disposição. Tem aí nessa tela o meu e-mail para novos diálogos, né, para a gente interagir. E desejo que as redes possam, né, realmente aproveitar da melhor maneira tudo que foi colocado aqui por todos os que me antecederam, né? Porque eu acho que a potência que se instala aqui ela é muito grande. Obrigada. Obrigada. Obrigada.